Olá amigos, aqui é o Luiz Felipe Chateaubriand. Nós estamos aqui para a 11ª videoaula do projeto Videoaulas do Chateau. Nós estamos falando sobre princípios de gestão. Essa é a 11ª de 30 aulas sobre princípios de gestão. Gente, o que eu queria conversar com vocês hoje é que, segundo um famoso autor da administração, Adalberto Chiavenato, existem 5 variáveis na administração, na gestão das organizações: tarefas, estrutura, pessoas, tecnologia e ambiente. Então vamos falar um pouquinho sobre cada uma dessas 5 variáveis. A variável tarefas, o que acontece? Dentro de uma organização, as tarefas devem ser bem concebidas, as tarefas devem ser as necessárias, nem deve haver tarefa de mais, nem deve ter tarefa de menos, né? Quando a gente fala em áreas que tarefas devem ser padronizadas, como por exemplo a área de produção, a fábrica de uma organização, se essa é uma organização industrial, ainda por cima tem que se pensar qual é o melhor padrão para a execução das tarefas, qual a sequência das atividades e como elas serão padronizadas. Então, cabe ao gestor definir quais são as tarefas, portanto, qual é o escopo de trabalho, o que são tarefas necessárias e quais são as tarefas desnecessárias que, portanto, devem ficar fora da atuação da organização. Então, uma variável que o gestor tem que tomar muito cuidado, ter muita atenção, é a variável tarefas, né? Outra variável importante é a variável estrutura, né? Quando a gente fala em estrutura, a gente fala de divisão do trabalho dentro da organização. Então, quais são os órgãos, as seções, os departamentos, as diretorias, que órgão está subordinado a que órgão colabora com outro órgão, quais as pessoas que estão lotadas nos órgãos. Então você tem que pensar, nem órgãos de mais, nem órgãos de menos, né? E que o número de pessoas em cada órgão seja um número apropriado. Dividir bem o trabalho faz a diferença para organizações. Organizações que têm um trabalho bem dividido são organizações que têm melhores resultados do que organizações que têm um trabalho mal dividido. Cabe ao gestor, portanto, aos gestores em geral, portanto, pensarem a melhor maneira de dividir trabalho dentro das organizações. A terceira variável, que segundo o Chiavenato é muito importante, é a variável pessoas, né? Então, que tipo de pessoa a gente conta? Quem são nossos funcionários? Para utilizar uma linguagem mais moderna, quem são nossos colaboradores, né? Qual é o perfil dos colaboradores? É importante que para cada área, para cada cargo, isso tem a ver com a divisão do trabalho, que é a variável anterior, sejam designadas as pessoas certas, né? Os colaboradores com perfil para executar aquele serviço. Então, colaboradores mais criativos têm a ver com áreas, por exemplo, ligadas ao marketing, né? Colaboradores mais concentrados têm a ver com áreas mais ligadas ao finanças ou à produção, e assim por diante. Então, é preciso que as pessoas sejam adequadas ao trabalho que elas realizam e as pessoas também precisam ser motivadas para bem executar o trabalho. Então, é a terceira variável relevante, a variável pessoas, né? A variável tecnologia também é uma variável muito importante. Quando a gente fala em tecnologia, a gente não está falando em computador ou máquinas automáticas, a gente está falando mais do que isso, a gente está falando em maneiras de executar o trabalho, em métodos de executar o trabalho. As máquinas, os computadores, eles são uma extensão desses métodos de trabalho. Então, também cabe aos gestores pensar quais são os métodos disponíveis, quais são os prós e contras de cada método, de cada metodologia, e qual a melhor metodologia para cada tipo de trabalho que se executa. Então, é a quarta variável que o Chiavenato acha importante, é a variável tecnologia. E também temos uma quinta variável, que é a variável ambiente. E quando a gente está falando do ambiente, a gente também está falando do ambiente interno, ou seja, o trabalho interno da organização, mas nós estamos falando sobretudo do ambiente externo, né? Então, como é que é a sociedade com a qual a organização interage? Como é que são os clientes? O que esses clientes desejam, né? Como é que são os fornecedores? Como é que a gente pode interagir com esses fornecedores? Como é que são as políticas de governo? O que a gente faz para atender bem as políticas de governo?
Então, o ambiente precisa ser considerado na hora de se pensar como vai se gerir uma organização, sobretudo o ambiente externo. Então, são essas 5 variáveis, segundo o Hidalberto Chiavenato, que são importantes para você pensar como fazer a gestão de uma organização. Variável tarefa, variável estrutura, variável pessoas, variável tecnologia e variável ambiente. Bom, gente, meu recado por hoje era esse. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, curte aí, se inscreve no canal para receber os vídeos com antecipação. E eu espero os comentários de vocês. Até a próxima aula.